Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFIS Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata e hoje nós vamos falar sobre a correlação linear simples quando você tem um dado paramétrico ou não paramétrico. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, dentre os testes estatísticos, né, a gente já viu nas aulas anteriores, quando eu quero comparar dois grupos, sejam eles independentes ou sejam eles dependentes. Nós vimos também quando eu quero comparar três ou mais grupos independentes e vimos também quando eu quero fazer associação aí de duas variáveis categóricas. Hoje nós vamos ver o coeficiente de correlação linear, que tem o objetivo, né, de verificar aí a relação entre duas variáveis numéricas. Então, caso eu tenha um dado normal, eu vou utilizar o coeficiente de correlação de Pearson, e se eu não tiver um dado normal, eu vou utilizar o coeficiente de correlação de Spearman. Então, para mim avaliar se existe associação entre duas variáveis, né, quantitativas, isso ele é importante em vários estudos aí na área da saúde, né, incluindo na educação física. E quando se pode demonstrar que existe associação entre duas variáveis quantitativas, quando então a gente constata, né, que elas variam junto e diz que essas variáveis então elas são correlacionadas ou relacionadas. Então, aqui eu trago, né, um diagrama de dispersão. Esse tipo de gráfico, né, ele é importante quando eu quero, né, demonstrar como que ocorre essa correlação linear, tá? Aí eu utilizo esse gráfico aqui, né, de pontinhos ou de dispersão, né? Esse gráfico aqui, ele foi tirado, né, do artigo intitulado Prevalência de Dislipidemia e sua relação com o consumo de oxigênio entre servidores públicos, né, que foi publicado na Revista Brasileira em Promoção da Saúde no ano de 2013. Então, o que eles mostraram aqui, né? Na figura 1, eles apresentam, né, a correlação entre as variáveis triglicerídeos e VO2 máximo no sexo masculino e no sexo feminino, né? E aqui eles trazem, né, o valor da correlação e a significância estatística, né? Então, a gente vê aqui, né, que ambos os testes, eles tiveram uma significância estatística, porque o P foi menor que 0,05. Agora, o que a gente tem que avaliar é essa correlação. Será que essa correlação ela foi boa, foi ruim? Como que foi essa correlação? Então, a variação no coeficiente de correlação, né? Ele pode variar de -1 até +1, tá? E valores negativos de uma correlação, de um R, ele vai indicar uma correlação do tipo inversa. Isto é, quando uma variável aumenta, a outra, né, diminui ou vice-versa. Então, conforme a gente viu aqui nesse gráfico anterior, por exemplo, ele apresentava uma correlação negativa, ou seja, né, na medida que está aumentando o VO2, espera-se uma redução aí do triglicerídeos. Valores positivos do R, né, da correlação, eles ocorrem quando a correlação é direta, ou seja, à medida que um aumenta, o outro também aumenta, né? Ou à medida que um diminui, o outro também diminui, tá? O valor máximo, tanto R mais 1 como R menos 1, ele é obtido quando todos os pontos daquele diagrama eles estão em uma linha reta inclinada, né? Então, e lembrando que quanto mais próximo de 1 dessa correlação, melhor. Então, aqui eu mostro, né, quando eu tenho a variação no mesmo sentido, né, uma correlação linear positiva, então a gente vê, né, à medida que um está aumentando, né, o outro também está aumentando. E se eu tenho uma variação em sentido oposto, né, o que eu vejo aqui, ó? Aqui está aumentando, mas à medida que esse eixo X está aumentando, o eixo Y ele está sendo menor, tá? Então, sempre lembrando que quanto mais próximo de 1, melhor essa correlação.
Quando um gráfico ele fica muito disperso, né, é sinal que a correlação ela não é muito boa. Então, para mim avaliar qualitativamente esse R quanto à intensidade, né? Quando eu tenho um R de 0, eu digo que essa correlação ela é nula, tá? Então, não existe uma relação entre as variáveis. Entre 0 e 0,3 é uma correlação fraca, de 0,3 a 0,6 uma correlação regular, de 0,6 a 0,9 uma correlação forte e de 0,9 né, até 1, né, muito forte. Quando eu tenho uma correlação de 1, quer dizer que é uma relação né, plena ou perfeita. Então, quais os requisitos aí para mim utilizar a correlação de Pearson, né, que é usado para um teste paramétrico? Tanto a variável x quanto a variável y, elas têm que ter uma distribuição normal. É interessante, né, a análise aí do gráfico de dispersão dos pontos antes de se efetuar uma análise dessa natureza, ou seja, é interessante eu fazer aquele gráfico de dispersão antes de fazer a análise. E o coeficiente de correlação ele mede uma associação e não uma causa, né, uma relação aí de causa e efeito, tá? É importante destacar que o coeficiente de correlação ele é sensível aos valores extremos, ou seja, né, qualquer variação em uma das variáveis numérica pode afetar o meu coeficiente de correlação. E o coeficiente de correlação, né, de Spearman, né, que é quando eu tenho um dado não paramétrico. Então, ele exige aí que as variáveis tenham sido medidas pelo menos em escala ordinal, em números, né, para que os valores eles possam ser ordenados. E pode ser empregado quando as variáveis quantitativas elas não satisfazem aí as exigências para o teste de correlação, né, de Pearson. O coeficiente de Spearman ele também varia entre -1, que indica né, uma correlação negativa perfeita, e mais 1, que é a correlação perfeita positiva, tá? Passando pelo valor 0, né, que é quando indica aí a ausência de correlação. Então, aqui nessa tabela que foi tirada né, do artigo Relação de Indicadores Antropométricos com Glicemia Sanguínea entre Servidores Universitários, foi publicado na Revista de Ciências Médicas no ano de 2015. Então, veja que o autor trouxe né, o coeficiente de correlação de Pearson entre os diferentes indicadores antropométricos com os níveis glicêmicos dos servidores, né? Então, veja aqui, o índice de massa corporal em relação à glicose, né? Então, a gente vê aqui que no sexo masculino e no sexo feminino não teve diferença estatística. Por que eu sei disso? Porque o sinalzinho aqui, o asterisco, ele indicava uma diferença né, de P menor que 0,05, enquanto a cruzinha uma diferença de P menor que 0,01, e não teve, só teve aí na variável, né, quando eu tratei todo mundo junto, todos os indivíduos junto, aí eu tive uma correlação aí, né? Uma diferença estatística. Porém, né, esse valor é tido como uma correlação fraca entre as variáveis. Aqui é demonstrado um gráfico de dispersão que foi retirado do programa SPSS, né, de estatística, e a gente vê aí uma correlação, né, forte entre o IMC, tá, do indivíduo e a circunferência abdominal, né? Uma correlação positiva e forte, ou seja, à medida aí que um aumenta, né? A outra variável também aumenta, o que é de se esperar, né? Se o indivíduo ele tem um IMC maior, eu espero que ele tenha, né, uma circunferência abdominal também maior. Quando eu utilizo aí o programa SPSS, né, como que eu faço essa análise? Eu uso lá em analisar a correlação e eu vou correlação né, bivariada, né, e aí eu consigo fazer esse teste né, de correlação. Vejam aqui, por exemplo, que foi feito né, uma correlação, essa é a saída do programa SPSS, e o que foi obtido, né, a pressão arterial sistólica, né, ela apresentou uma correlação forte, né, com uma pressão arterial diastólica,
tá? Então, o que eu tenho que observar? Primeiro, a significância estatística, se foi menor que 0,05, e depois, né, o valor aí dessa correlação, que me indica uma correlação forte, tá? Isso lembrando, né, que foi feita aí a correlação de Spearman, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí no programa, tá? Como que eu faço a inserção desses dados e eu analiso aí esses dados, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês, né, o programa SPSS, né, então aqui a planilha de dados desse programa, e foram avaliados aí 220 pessoas, tá? Então, eu trago aqui os valores de idade dessas pessoas e o índice de massa corporal dessas pessoas, tá? Eu quero ver se existe uma relação, né, à medida que aumenta a idade, aumenta o IMC. Nesse caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar, né, se esses dados apresentam aí uma distribuição normal, né? Então, eu vou em analisar, estatística descritiva, explorar, e aí eu coloco aqui na lista dependente, né, as variáveis idade e IMC. Eu vou em gráficos, né, e gráficos de normalidade com os testes. Esse processo, né, vocês já estão familiarizados aí, né? Então, eu clico em continuar. E eu venho, né, aqui em OK. Aí, ele gera, né, aquela saída do programa. Então, foram avaliados, né, como eu disse, 220 pessoas, né? Então, aqui ele apresenta uma análise descritiva, né, da idade e do IMC. E vem logo abaixo aí com um teste de normalidade. O que ele está me mostrando aqui, né? Primeira coisa, como o N é grande, eu ao invés de usar o Shapiro-Wilk, eu vou utilizar o Kolmogorov-Smirnov, tá? E eu tenho que verificar, né? Lembrando que se a significância aqui der maior que 0,05, indica, né, que o meu dado é igual a uma curva normal ou de Gauss, né? Porém, olha aqui, tanto a idade quanto o IMC, eles deram um valor, né, menor que 0,05, que diz que meus dados, então, não são normais, tá? Então, agora eu vou rodar, né, um teste não paramétrico para me verificar a correlação, né, que aí, no caso, é a correlação de Spearman, né? Então, eu venho em analisar, eu venho correlacionar, bivariável, tá? Aí, eu coloco as duas variáveis que eu quero correlacionar. Então, a idade e o IMC. Percebam que aqui, ambos os testes estão aqui, ou seja, o coeficiente de correlação de Pearson, que ele já fica até marcado, e também o de Spearman, tá? Aí eu escolho qual eu quero fazer. O correto aqui é fazer o coeficiente de correlação de Spearman, né? Porque os dados não deram normais. Mas aí eu vou deixar os dois rodar para a gente entender isso aqui. Ok. Aí, vamos lá. Primeira correlação aqui que ele está me mostrando, né? A correlação de Pearson. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar, né? É a idade com o IMC, que é o que eu quero, né? Vejam que a significância aqui, né? A significância estatística deu maior que 0,05, ou seja, tá me mostrando aí que não tem, né, uma correlação entre a idade com o IMC desse sujeito, tá? Olha o R aqui, ó, veja que o R é bem próximo aí, né, do zero, que deu um 0,094, tá? Então, eu não vejo essa correlação. Mas vamos ver também na correlação de Spearman, que é o correto, né? Eu analisar nesse caso. Então, eu venho aqui. Vejam que na correlação de Spearman, eu tenho um resultado diferente, tá? Então, o que eu vejo aqui, ó? Quando eu analiso a significância estatística, eu vejo que foi menor que 0,05, né? Então, mostra aí que tem uma relação entre as duas variáveis, a idade com o peso, mas eu tenho que analisar o R, né? Que é o da correlação, né? O R deu de 0,15. Então, apesar, né, de ter uma significância estatística, essa correlação aí é dita, né, como uma correlação fraca entre as duas variáveis. Então, eu sempre tenho que analisar a significância estatística e a correlação. E lembrando sempre de utilizar o teste, né? Se os dados forem normal, um teste de correlação de Pearson, os dados não normais, eu
teste de correlação de Spearman. Então, agora para a gente finalizar, né, aqui estão as referências que foram utilizadas na aula, tá? Então, tem aqui alguns artigos, né, que trazem esses coeficientes de correlação, pode auxiliar, tá? E eu quero agradecer aí a participação de vocês nessa aula, né, que nós falamos aí da correlação linear, né, tanto de Pearson quanto de Spearman, tá? Muito obrigado e até a próxima.